Boa noite, gente, muito boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do Revalidando. Eu sou o Jorge Mantese, diretor acadêmico do Revalidando, e hoje nós vamos estar falando de um tema importantíssimo para aqueles que estão se preparando para a prova de revalidação, que é a saúde e bem-estar, que anda diretamente conectado com maior possibilidade de aprovação, maior capacidade nossa cognitiva. Então, muito boa noite, Karen, Matiello, todos que estão entrando. A gente vai estar falando de bem-estar e saúde de você que está preparando para o Revalida, e isso sempre baseado em evidência. Tudo que nós vamos estar trazendo aqui são evidências de alguns artigos que tem, incluindo uma orientação nossa em base a todos esses artigos sobre como você pode estar usando o exercício físico para estar melhorando o seu desempenho para o estudo do Revalida, seja teórico ou mesmo prático. Então, gente, uma ótima noite a todos vocês, muito bem-vindos, e vamos estar começando então mais uma live. Como sempre, todas as quintas nós vamos estar juntos. Nós temos um horário marcado todas as quintas-feiras, que a gente vai estar falando basicamente da revalidação baseada em evidência. Tudo que a evidência nos traz em relação à revalidação, em relação à saúde, bem-estar, exercício físico, técnicas de estudo, tudo que a gente tem de evidência. Então, gente, muito boa noite para vocês. Vamos começando. Primeira coisa que a gente sempre vai apontar para todos vocês, falar um pouquinho sobre a questão da atividade física, que é o principal fator, eu acho, para a gente estar trazendo essa noite, para o bem-estar de cada um de vocês. Importante a gente frisar alguns fatores, e aí já aproveitem e escrevam aqui nos comentários quem pratica atividade física, quem está se preparando para o Revalida e pratica atividade física, porque está de parabéns. Eu me lembro que quando eu comecei a preparar para o Revalida, eu estava numa época que eu treinava todos os dias, eram uns 3 anos que eu estava seguindo assim, um ritmo bem intenso de treinamento, e aí quando eu voltei para o Brasil, comecei a preparar o Revalida, o que eu fiz? Eu parei completamente, porque o foco era a revalidação. Aí tudo era revalidação, minha vida era revalidação, então eu esqueci, eu engordei uns 10, 12 quilos ali em um período de curto aí, de uns 4, 5 meses, e isso foi focado na revalidação. E esse foi um grande erro. E eu vou provar para vocês com os trabalhos que nós temos que é um baita erro. Então, para vocês que estão preparando, o primeiro fator, a atividade física é diretamente relacionada com alguns fatores importantes. Primeiro, os trabalhos mostram redução de estresse. A gente sabe que a atividade física vai acabar reduzindo um pouco o nosso estresse, e isso melhora o que? Capacidade de concentração. Por isso que a gente tem aquela coisa, quem estudou na Argentina, eu acho que tem muito isso. Quem estudou na Itália, como o meu caso, que o professor coloca muita pressão nas pessoas, a gente tem um nível de cortisol lá em cima e a gente acha que vai aprender estando um nível estressado. É o contrário, cortisol alto, baixo desempenho acadêmico. Ponto. Esse é o princípio básico. A atividade física, ela moderada, depois a gente vai falar sobre isso, moderada, ela reduz esse estresse, ela melhora a nossa capacidade cognitiva, de concentração e de absorção de conhecimento. Então, gente, primeiro ponto importante, a atividade física moderada, sempre importante, redução de estresse. Segundo ponto importante, atividade física, as pessoas acham que quando vão fazer atividade física, depois vão voltar para casa, vão fazer de manhã, eu vou estar cansado para poder estudar. Acaba criando essa associação, e é uma associação enganosa. É ao contrário, ela quase que faz o efeito de zerar, de reset, assim. A gente reseta tudo que a gente está assistindo e a gente começa de novo. Então, ela praticamente aumenta a nossa energia. Ela como se, bom, não é tudo que eu gastei, é ao contrário. Eu volto pro nível basal. Olha, ótimo, agora estou cheio de energia de novo, vamos para o próximo. Eu não sente mais cansado, é o contrário. Então, a atividade física, a gente já viu, ela reduz o estresse, daí eu vou trazer todos os estudos. Ela melhora, eu vou falar disso, vai melhorar a nossa concentração, ela aumenta a nossa capacidade de energia. Esse daí já é o princípio bem básico. E a gente trazendo isso daí, isso daí para a nossa vida. O que tem a ver com o nosso desempenho acadêmico? Vamos lá. Depois a gente volta a falar que a gente vai dar umas orientadas do que fazer em base ao que nós temos de referências dentro da literatura. Eu estou aproveitando aqui minha colinha aqui para a gente bater todos os artigos que a gente tem. Primeiro ponto importante, do resultado acadêmico. Diversos trabalhos mostraram o quê? Que quando a gente tem atividade física, quando a gente executa atividade física,
ela melhora. Principalmente os trabalhos trazem muito que atividade física aeróbica, tá? Não que quem faz academia precise parar a academia e fazer aeróbico, não. Mas os trabalhos eles focam muito em aeróbico. Tem coisas em anaeróbico, mas tem foco importante em aeróbico. Então academia de fazer caminhada, vocês vão fazer um spinning, algo de média intensidade mais duradouro. Os trabalhos focam muito nisso, assim, todos os trabalhos de uma forma geral. O que eles mostraram? Eles mostraram principalmente em não animais, então eles acabaram fazendo testes com os ratos e tudo. Melhora mais o cognitivo dele, então normalmente eles fazem aquelas coisas dos labirintos e o rato, então começa a botar eles para fazer atividade física, eles ficam um pouquinho mais espertinhos para achar o resultado disso, e tem algumas ressonâncias que mostram o aumento da massa cerebral, então acaba também tendo uma questão assim de maior capacidade cognitiva no final das contas, assim. Depois, tem um trabalho muito interessante, os trabalhos são mais ou menos de 2005 até 2012, assim, 15, que foi muito batido isso. Depois teve outros, mas foi um tempo que o pessoal estava trabalhando muito nisso, plasticidade sináptica e tal. E aí eles viram que exercício físico em jovens com deficiências aumentava essa questão de volume cerebral que eu acabei de falar e processamento executivo. Então melhorava a execução de tarefas dessas crianças com deficiência fazer exercício físico. O que isso significa para nós, trazendo para a nossa realidade? Óbvio, eu vou fazer exercício físico, eu vou ser mais apto a executar. Melhor no meu cognitivo, eu vou executar as coisas mais fáceis. Tem uma outra questão importante disso, que é um mecanismo mais fisiológico, é um mecanismo mais específico fisiológico nosso que nós temos, que o exercício físico eles vão melhorar a nossa plasticidade cerebral. Então o que acontece? Aquela coisa da plasticidade sináptica, quando a gente começa a estudar muitas coisas, a área que tem conhecimento começa a ter conexão mais rápida. É aquela coisa, gente, vocês já perceberam, quando eu começo a estudar, eu não estudo nada há 3 meses, eu comecei a estudar agora. Não é difícil começar a estudar, é mais difícil começar a estudar, pegar aquele início do estudo. Mas é importante dizer, desculpa, gente, à medida que a gente vai estudando, vai começando a criar mais fácil, o caminho de ligação fica mais fácil cerebral, e a gente começa a ter, por causa da plasticidade sináptica, começa a ficar mais fácil, cada vez mais fácil estudar. Por isso que é um primeiro momento, quando alguém vai começar a estudar, eu não vou estudar 5 horas por dia, eu não vou aguentar. A gente vai estudando, vai ficando mais fácil estudar, e é nada mais do que plasticidade sináptica. Então, basicamente, o que é importante a gente frisar aqui? Atividade física melhorou toda essa parte cognitiva nossa. Primeiro ponto importante para a gente bater aqui. Deixa eu voltar aqui para minha colinha aqui. Vamos lá. Segunda questão importante, tá? Questão de memória, tá? Então, por exemplo, gente, eu tenho dificuldade de gravar alguma coisa que eu estou estudando e tal. Cara, atividade física vai ajudar você a cada vez mais ter isso. A cada vez mais poder ter melhorar mais a memória, tá estudando aula, estou estudando as vacinações e não fica nada. Pode ser estresse, pode, mas o que acontece? Vai fazendo atividade física e vai melhorando. E a gente chega no ponto mais importante, que não importa, o resto tudo é só para embasar uma coisa bem simples. O que cada um de vocês que vai fazer a prova tem que se focar? Vamos lá, ponto número 1. Eu vou fazer a prova aqui que eu vou focar. Dica principal, exercício aeróbico. Você vai pegar e fazer exercício aeróbico. Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde fala de 150 minutos por semana. Isso daí tem até uma discussão sobre isso para fazer. O que os trabalhos colocam? Média intensidade mais prolongada. Então a ideia toda não é se matar em pouco tempo, porque eles falam que até aumenta a questão da resposta imunitária, a própria inflamação. Então aumenta a questão dos corticoides, daí vai diminuir, é que nem um fator de estresse, piora a nossa capacidade cognitiva e de memória. Então o que é aconselhável para você que está se preparando para o Revalida agora? Atividade de média intensidade mais duradoura. E agora, pulo do gato, já que está fazendo isso, bom, faça isso de preferência nos parques, onde tenha verde. Por quê? Porque tem trabalho que mostrou que quem faz isso reduz estresse. Então, além de você vai estar melhorando o teu cognitivo, vai melhorar o estresse automático por estar fazendo alguma atividade física, vai melhorar o estresse por fato de estar na natureza. Esses trabalhos mostravam que estar na natureza melhorava o estresse.
E é meio associado com a nossa vida. Você vai para uma parte mais verde, tudo, você se sente menos estressado. Outro ponto importante. Bom, então eu vou fazer atividade física de média intensidade, mais duradoura, em um lugar com a natureza, sim, que tenha água. Trabalhos mostraram que pessoas que conseguem olhar para a água 15 minutos por dia, se não me engano era 15 minutos por dia, reduziam o nível de estresse de um nível bem importante. Então o que acontece? Já que você vai fazer atividade de média intensidade, mais duradoura na natureza, de preferência perto de um rio, de um lago, algo assim. Essa é a dica número 1. Bom, dica número 2, você que faz academia anaeróbico, quer dizer que não, que eu tenho algum problema, que eu preciso parar? Não pare. O que eu vou dar dica para vocês, para quem está fazendo anaeróbico? Às vezes, se não tem tanto tempo, reduz um pouco, não é o momento agora da gente ficar gigante, é o momento da gente reduzir um pouco disso, focar um pouco em aeróbico, um pouco de algo aeróbico, desculpa gente, fazer aeróbico um pouco, para a gente melhorar todos esses fatores. Volta a falar, não canso de falar, cognitivo, memória, estresse, todos os fatores associados positivamente com a atividade física. E por último, que a gente pode pensar nisso tem algo muito importante para vocês que estão se preparando agora para a revalidação. Tem outros fatores que também melhoram a nossa saúde, só que daí não é a saúde física, é a saúde mental, que é tão importante quanto a nossa saúde física. Falando um pouquinho da saúde mental, principalmente a questão de meditação. Existem já diversos aplicativos que vocês podem baixar, não quero aqui falar, mas existem um bem famoso, que até o Alok falou já em alguns podcasts que eu tenho, por sinal, que ele é super bacana, que ele nos ajuda a ter concentração. Principalmente essas meditações, eu não quero dizer essas meditações mais alternativas, não que não façam algum efeito, mas eu digo algo bem tranquilo, de poucos minutos, que te traga para a realidade, né? Que tira toda aquela coisa de ansiedade da gente pensar em algo futuro, daí tem 1 milhão de trabalho que os caras mostravam que 85%, 90% do que a gente imagina de problema futuro nunca vai acontecer. Então a gente traz estresse para nós, liberação de corticoide para dentro do nosso organismo e relacionado a coisas que nunca vão acontecer. Então o importante para nós é o quê? Trazer para o presente, sempre nos trazer para o presente e não ficar imaginando, será que a prova assim, será que a banca mudou, será que o INEP vai estar legal, será que... Não, trazer para o presente. Então meditações, principalmente alguns aplicativos, podem nos ajudar em questão de saúde mental. Além disso, eu aconselho, é um momento muito difícil, gente, é um momento que a gente fica no limbo nesse processo de revalidação, então às vezes a gente precisa de ajuda. Então existem TCC, terapia cognitivo-comportamentais, que conseguem ter um resultado um pouco mais rápido, de alguma coisa mais analítica. Então pode ser algo interessante da gente trazer para a nossa realidade também, um TCC focado mais agora nesse momento, assim. Não grandes resoluções de questões nossas mentais, mas mais focada para a prova. Tá? Então importante, gente, para deixar aqui como resumo final para nós. Saúde mental, saúde física. Saúde física melhora nosso desempenho. Saúde mental melhora nosso desempenho. Então não tem por que não pensar nisso. Saúde física, principalmente, o que a gente fala? Atividade física média duração, perto da água, muito verde. Isso aí vai melhorar nosso cognitivo, nossa memória e reduzir estresse. Vai melhorar naturalmente nosso estudo. Então tu vai gastar 30 minutos por dia fazendo isso, você vai ganhar em qualidade do estudo. Segundo, questão de saúde mental, principalmente aplicativos. Existem alguns aplicativos de meditação, 5 minutinhos que você pode ter de manhã, mais ou menos para te trazer um pouco de realidade, tirar um pouco dessa coisa futura e melhorar, baixar o nível de estresse, melhora também o desempenho acadêmico. E por último, algumas pessoas vão precisar de algumas ajudas extras, então terapia cognitivo-comportamental pode ser algo interessante. Certo, gente? Foi um bate-papo bem rapidinho aqui, só para a gente trazer algumas evidências do que nós temos aqui, que funciona para nós e realmente funciona. Então não é perder tempo, é ganhar tempo, ganhar qualidade de estudo. Não é a hora de estudo, é a qualidade do estudo. Então foquem nisso, saúde mental, saúde física, sempre vão andar junto com o nosso desempenho. Certo, gente? Só o último parênteses que eu adorei, assim, eu vi um trabalho há pouco tempo, assim, que eles estavam mostrando a associação entre os salários de grandes executivos e a posição de grandes executivos
com a massa magra e percentual de gordura. Então, quanto mais massa magra e menos percentual de gordura, tinham um cargo mais elevado, salário mais elevado. E é um pouco lógico, um pouco do que acontece conosco. Por quê? Porque a pessoa tem um desempenho melhor, porque ela pratica atividade física, porque ela tem um cognitivo melhor, ela tem menos estresse e ela tem uma capacidade energética maior para desempenhar melhor. Então nada mais é meio óbvio assim, atividade física, saúde mental diretamente com o nosso desempenho na vida e não é diferente dentro do Revalida. Uma ótima noite para cada um de vocês, nos vemos na próxima quinta. Uma ótima noite, boa noite, gente.